Boa noite, então, queridos. Tudo bem com vocês aí? Trazemos um pouquinho aqui. Fiquei o dia da tarde todo, meu celular não estava sem área. E eu estava ansioso para ver as notícias da minha sogra. Minha sogra passou por uma cirurgia de risco hoje de manhã, né? Cirurgia bem delicada, né? Cirurgia de cabeça, né? Ela teve uma queda semana retrasada e já vem tendo algumas quedas, né? Ela tem Alzheimer. A situação meio difícil, né? Ela está internada lá no Celso Ramos. Mas graças a Deus ali as últimas notícias que vieram são boas. Ela já está num quarto, não é UTI, é semi-UTI, né? Recuperando. Então a cirurgia parece que deu tudo certo, então agora é aguardar, né? Então, graças a Deus. No mais, tudo bem com vocês aí? Tudo certinho? Reni, ele está sério hoje, Reni? Concentrado. Então, amados, nossa meta aqui hoje à noite é corrigir as lições, né? E para que semana que vem então a gente faça a prova final. A gente vai corrigir as lições das 5 até a 9, tá? E aí a prova então é das 5 a 9, tá certo? Porque não tem 10 lições nesse livro, são só 9 lições, né? E aí ano que vem a gente vai estar conversando com a minha mãe, a pastora Mena, para ver, está alinhando uma data para recomeçar, né? Mas por enquanto, fiquem na paz de Deus, né? Aproveitem esse tempo aí, né? E férias é coisa de Deus, né? Tem uma historinha que diz, né, que o diabo estava incomodando o camarada, né? Porque estava chateado que o cara estava de férias, né? E o diabo começou a perturbar ele para prejudicar a férias do cara, né? E aí, não, férias não é coisa de Deus, onde é que está na Bíblia que pode tirar férias, não sei o quê. Aí o cara olhou pro diabo e disse, cara, cala tua boca porque a tua vida é o inferno porque tu não tira férias. Tua vida é o inferno e tu quer que a minha seja também? Então, descansa é coisa de Deus, né? Se descansar não fosse coisa de Deus, Deus não teria criado um mandamento, né? Um mandamento para guardar o dia de sábado, né? Então, nós aqui, claro, não temos esse costume de guardar um dia específico, mas a gente entende que se Deus criou esse mandamento é porque precisa tirar pelo menos um dia da semana, né, para descansar. E por que não também no final do ano dar uma reduzida, né? E para recuperar, né? Recompor as baterias, porque o ano é pressão, né? Embora que ninguém consegue parar totalmente, né? Mesmo sendo férias, todo mundo arranja alguma coisinha para fazer, né? Nem que seja reforma em casa, capinar terreno, alguma coisa sempre tem, né? Cuidar de filho. Cuidar de filho. Vamos lá então, pessoal. São 5, né? Preparando-se para enviar. Por que ninguém é enviado sem que primeiro... A gente nem orou, né? Como todo cristão, vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, por mais esse tempo aqui reunidos na Tua casa. E mais uma vez nós queremos declarar a nossa dependência total do Senhor. Te pedir que o Teu Espírito Santo venha estar nos conduzindo durante esse tempo de correção das lições e nos auxiliando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por que ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho? Alguém respondeu? Por que ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho? Posso ler? Pode ler. Coloquei aqui no pedaço da página 53 ali, né? Os discípulos devem ser conscientizados de que Deus os amou e os salvou da perdição, que ele era justo, para que estes desempenhassem o papel de anunciadores do Evangelho. Amém. Copiasse ali do livro, né? Isso. O meu livro, as páginas não batem com a de vocês, né? Por isso... É no 1.1. 1.1, né? 1.1.
O 1.1 aqui está tá especificando exatamente a resposta, né? Vai ser de assinalar, né? Novamente, né? E no mais, né, queridos, não tem como que eu vou... Como é que eu vou ser enviado se eu nem aceitei Jesus, se eu ainda não entendi quem Ele é, né? Se eu não entreguei a minha vida para Ele, né? Não tem como, né? É que nem um vendedor falar de um produto que ele não conhece, né? Vai vender o quê? Se ele nem conhece o produto. Então, O ponto 1 diz que quem não experimentou o amor de Deus não tem como ganhar outra vida. exatamente, né? Exatamente. Eu preciso ter uma experiência com Deus, eu tenho que ter tido um encontro com Ele, né? Eu preciso ter sido alcançado por Ele. Até porque isso é que vai fazer sentido na hora de depois levar o Evangelho, né? Eu entendo que a nossa atitude, o nosso gesto de pregar o Evangelho, de ser enviado, porque a gente é enviado para quê? Enviado para pregar o Evangelho, né? Para fazer discípulos, né, de todas as nações, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo que a pregação do Evangelho nada mais é do que uma expressão de gratidão, né? É uma expressão de gratidão. Se eu entendo o que Jesus fez por mim, o alto preço que Ele pagou, eu vou querer retribuir isso de alguma forma, né? Agora, se eu ainda não entendi o que Ele fez por mim, o preço que Ele pagou, realmente fica complicado, né? Porque se eu for enviado, eu vou falar o quê? Se eu ainda nem entendi o que Ele fez por mim, não entendi a dimensão do amor dele, né? Ao ponto de ter se sacrificado no meu lugar, né? Então, isso a gente precisa compreender, né? Como podemos suportar o treinamento? Estando consolidado. Oi? Estando consolidado. Estando consolidado? O resumo aqui. Praticar tudo que temos aprendido. Praticar tudo que temos aprendido. Praticar tudo que temos aprendido é uma resposta. Simples, mas é. Consolidado também. Sim. Mas, É mais Na português. verdade, aqui diz assim, ó, somente alguém consolidado suporta o treinamento. Interesse Maciel. Então, brincadeira. A minha já vi que a resposta. A do Leandro também veio com a resposta. E ele ainda vai dizer tema para os outros que não tá certo. outra vez encomendar um desse também. Será que no site do Não, cara consegue não, chamar não. o encomendar do professor direto do site do Bíblia? Uma outra expressão na Bíblia que é muito conhecida, né? A Bíblia fala, Jesus fala sobre a casa firmada na areia, a casa firmada na rocha, né? Uma família, uma pessoa firmada na areia é alguém que não tem raízes ainda, né? Então ele não está consolidado porque não tem raízes, não tem ainda uma base, um alicerce, né? Então essa consolidação está ligado, né, com o tanto que essa pessoa realmente recebeu de compreensão, de entendimento, né, da palavra de Deus e do próprio Jesus, né? E isso é que vai consolidar, né? É o nível de conhecimento dela, né? Mas é exatamente isso, né? Como está aqui, a gente não pode fugir da apostila, né? Só quem está consolidado, né? Quem já realmente passou por um novo nascimento, né? A ficha já caiu, a pessoa já está convicta do que ela quer para a vida dela. Como dizia a música do R.R. Soares, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Então, volta aquilo que eu falei no começo, né? Quando a gente entende o que Jesus fez por nós na cruz, de fato, eu sempre bato nessa tecla, né? Claro que tem inúmeras coisas que nos motivam, né? Como é bom ganhar uma palavra amiga, às vezes a gente está pregando, vem alguém, poxa, a palavra hoje falou comigo, Deus te usou, esse tipo de coisa motiva a gente, né? E tem inúmeras outras coisas que motivam, mas nada
motiva a gente tanto quanto o entendimento do que Jesus fez por nós, né? Porque se eu entendo realmente o que Ele fez por mim, eu não tenho argumento, né? Não tem argumento, tudo que eu fizer vai ser pouco ainda perto do que Ele fez por mim, né? E ainda hoje de manhã eu participei de um café de pastores do estado de Santa Catarina, lá na cidade de Brusque, né? E a gente estava comentando sobre o naufrágio de Paulo, né? Que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Paulo, ele comentou que a sensação que ele teve diante do que ele passou, a sensação que ele teve que foi acima do que ele podia suportar. Só que, biblicamente, a Bíblia diz que Deus não dá provação maior do que a gente pode suportar. Então, não existe contradição bíblica. Se Deus dá algum tipo de prova para a gente, Ele sabe que a gente consegue suportar aquilo. Ele não vai dar algo além do que a gente pode, né? Agora, existem realmente algumas situações que a gente passa na vida que a sensação que a gente tem é que a gente não vai dar conta. É que está acima das minhas forças, mas é só uma sensação. Porque Deus sabe que a gente dá conta, né? Então, Deus sabe o nível de consolidação que eu estou, né, para suportar as provas, né? Aqui a pergunta está falando de treinamento, né? Mas uma coisa está ligada à outra, porque não tem treinamento sem provas, né? Vai passar por um treinamento sem ter as provas, né? Então, o treinamento é acompanhado das provas. Quando eu suporto as provas, suporto o treinamento, isso é sinal de que realmente eu estou consolidado. Como alguém mais respondeu de algum outro jeito? Eu vou, Marcelo, praticando tudo que eu aprendo. Praticando tudo que eu aprendo, né? Eu coloquei aqui um pouquinho diferente aqui, né? Eu botei aqui também utilizando as armas espirituais, né? Que no sentido, aqui não está escrito, eu botei do meu jeito, né? Porque eu sempre bato nessa tecla que as principais disciplinas espirituais, né? Meditação bíblica, oração, jejum, louvor, né? Essas 4 disciplinas, elas são o beabá do crente, né? É o básico. Então, se eu pratico essas 4 coisas, essas 4 disciplinas, isso vai me dar força para suportar o treinamento, né? Então, isso também pode se colocar junto, né? Embora que na prova vai ser de assinalar, mas só informações para poder vocês entendendo um pouco melhor, né? Como é que a gente suporta, né? A gente suporta realmente praticando aquilo que a gente aprendeu, né? Que Deus só vai permitir a prova dentro daquilo que a gente tem condições de aguentar. E o que é? Aquilo que você aprendeu. Deus não vai te dar uma prova de algo que você nem aprendeu, né? Deus não é injusto. Então, por isso, essa resposta de vocês ela é simples, mas é objetiva. É isso aí mesmo. Botar em prática o que eu aprendi. Muito tempo na caminhada, uma das coisas que a gente vê ao longo dos anos, né, que o cristão está sempre querendo uma nova revelação, eu quero algo novo, Deus me revela novidades e tal. Bênção, Deus tem. As revelações são infinitas, até a volta de Jesus, a nossa mente vai estar em constante renovação e a gente vai estar aprendendo coisas novas, novos entendimentos da palavra de Deus, porque está todo mundo aqui em obras, né? Mas tão importante quanto receber o novo de Deus é botar em prática aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já entendi. Se eu não boto em prática aquilo que eu já entendi, por que eu tenho que achar que Deus vai me levar para um novo nível se eu ainda não estou nem botando em prática aquilo que eu aprendi agora, entendeu? Então, acho que às vezes eu creio que Deus ele dá umas pausas na nossa vida, a gente falou sobre isso aqui na última aula, né? Deus dá umas pausas, acho que Ele espera a gente botar em prática, aí depois, não, agora está botando em prática, então vamos continuar. Senão acaba sendo tudo uma ilusão, né? Uma mentira, né? Só falo e não pratico aquilo que eu falo ou aquilo que eu ouço, né? Amém? Como prosperar na visão? Como prosperar na visão? Recebendo treinamento
que consiste em buscar conhecimento através da minha busca diária, escola de livros, cursos, células e discipulados. Exatamente. Copiou ou respondeu? Não, pastor, tinha corrigido já na outra aula. Eu estou achando essa resposta está muito boa para ser verdade. Eu só conheço a resposta. Eu conheço essa resposta. Foi nesse momento que ele, opa. Olha, eu não estava nessa aula, tá? Falando como é que era. A gente deve parar no meu e continuei, ó. Começa aqui, daí. Então a gente vai prosperar através do treinamento, né? Que é proporcionado pela escola de líderes, pelo próprio Deus e na nossa caminhada com o discipulador. Então, basicamente, essas são as fontes principais, né? Para prosperar na visão. Aqui no caso é a visão do discipular, né? Vai ter uma de cada. Vai dar uma mistura. Como são cinco, são 5 lições, né? Busca da. São 5 lições, então provavelmente vai cair 2 questões de cada. 2 questões de cada lição. Ok? Vamos responder a 5 na 7, a 7 Então, para prosperar na visão, Só muda a letra. prosperar na visão através do treinamento proporcionado pela escola de líderes, pelo próprio Deus e pela caminhada dia a dia com o nosso discipulador. Quanto mais eu me capacito, quanto mais eu sou fominha de Deus, eu mais tenho sede de aprender, de buscar, seja na fonte, que é o próprio Deus, seja através de uma escola como essa, seja através da pessoa que Deus colocou sobre a minha vida e também dos meus irmãos, né? Porque a gente aprende também com todos, né? Quanto mais eu me envolver, mais eu vou prosperar, né? A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Então, quanto menos interesse eu tenho de conhecer a Deus e buscar o entendimento da palavra e de tudo que Ele tem para a minha vida, a chance de eu dar errado é maior. Se a Bíblia é a bússola do Criador, né? Quanto mais eu conheço a bússola, mais chance de dar certo, né? Hoje a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão tão perdidas e desorientadas por causa das inúmeras vozes que o mundo tem, que o que acontece? Hoje as pessoas procuram mais um coach do que um pastor. E olha só a imbecilidade, as pessoas pagam para aprender algo uma informação que nem sempre ela é completa, porque ao menos que o coach seja cristão e convertido, nascido de novo, aquela informação ela não vai ter, ela pode conter verdades, mas talvez não seja toda a verdade, né? E o cara está pagando para isso. Mas o cara que normalmente ali é o instrutor dele, é alguém que tem um carrão bonito, ou uma casa bonita, ou tem um patrimônio, aquilo enche o olho do camarada, e é o que as pessoas estão procurando, né? Coisas terrenas. Não é pecado, não é errado, mas para nós cristãos isso deve ser uma consequência, né? Eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, e depois Deus sabe, se eu preciso ter um carro melhor, Ele vai dar. Se eu preciso reformar a minha casa, uma casa melhor, Ele vai dar, né? Mas isso vai ser uma consequência natural, não tem que viver desesperado atrás dessas coisas, né? Aí, os servos de Deus que não cobram para ensinar, ensinam a verdade, às vezes são deixados de lado, né? E até desprezados. Mas tudo isso é porque está se cumprindo exatamente o que está na Bíblia. A Bíblia diz em 2 Timóteo que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então é o tempo que a gente está vivendo. Hoje tu escolhe o mestre que tu quer e tu paga para ele ainda, né? Para ele dizer o que tu quer ouvir. Então as pessoas preferem pagar para ouvir o que elas querem ouvir do que receber algo de graça, que não está sendo pago, mas que muitas vezes vai confrontar elas, que vai tirar elas do sossego, que vai fazer com que a carne morra, com que a alma morra, né? Esse é o tempo que a gente está vivendo, né? Mas, em nome de Jesus, né? Enquanto o Espírito Santo estiver na terra,
e homens tementes a Deus, o verdadeiro evangelho vai continuar sendo pregado, e quem estiver vivendo um falso evangelho ou um evangelho corrompido, diante da luz as trevas vão se dissipar, em nome de Jesus. Amém? 4. O que é preciso para ser enviado? Humildade, honestidade e renúncia. Humildade. Honestidade e renúncia. Olha só, é isso aí. Humildade, honestidade e renúncia. Então é isso que eu preciso para ser enviado, né? Humildade, honestidade e renúncia. Claro que aqui é uma resposta pautada na apostila, né? Que claro que uma resposta para uma pergunta como essa, você poderia responder de várias maneiras, né? Poderia dar uma resposta bem até complexa, né? Mas dentro do que a gente está seguindo aqui, se você responder esses 3 pontos aí, né? Humildade, honestidade e renúncia, fechou, né? A vida do cristão é uma vida de humildade o tempo todo, aprendendo com Deus, aprendendo com as pessoas, reconhecendo que é barro, pó e cinza, precisa de Deus, precisa do próximo. Se não for honesto, vai dançar, mais cedo ou mais tarde o capeta vai puxar o teu tapete, porque Deus vai permitir puxar o tapete, né? E sem renúncia não tem como seguir a Jesus, né? Jesus foi bem claro: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, estava conversando com um jovem hoje à tarde, né? E a gente tocou nesse assunto da renúncia. Eu comentei com ele: não tem ninguém que mais cedo ou mais tarde, se está realmente seguindo a Jesus, que Deus não vai te pedir algum tipo de renúncia, alguma renúncia nova. Porque de tempos em tempos tem alguma renúncia nova. É os nossos Isaques, né? Então, se eu estou ligado com o Espírito Santo, para cada estação, para cada período, e se eu quero progredir, né, prosperar, avançar, crescer como cristão, para cada etapa da minha vida vai ter um Isaac novo, vai ter alguma coisa para sacrificar, alguma renúncia nova. Isso é seguir a Jesus, né? Se você está seguindo a Jesus meses e sem ter aberto mão de nada, sem ter nenhum tipo de sacrifício, vigia, porque tem alguma coisa esquisita aí. Lembrando que ele não vai pedir nada que a gente não tenha condições de dar, né?